Fala, apaixonado por veículos, tudo beleza com vocês? Comigo tudo tranquilo e hoje a gente vai falar sobre polimento. Vocês veem no YouTube bastante vídeos sobre polimento, porém eu não vou ficar esticando muito aqui o assunto, mas eu vou falar um pouco sobre o que é o polimento, né? Assim, como funciona o processo para você entender um pouco melhor. Eu sempre digo que o polimento, você nunca vai sair um polidor, nunca vai conseguir fazer um polimento 100% somente assistindo o vídeo, né? E pronto, e você já sai polidor. Você aprende o que? Você aprende os conceitos, você aprende o que pode, o que não pode, você aprende algumas dicas, você aprende sobre ferramentas, né? Sobre produtos e outras coisas. Hoje eu vou mostrar para vocês na prática a forma correta de se fazer, mas é o que eu sempre digo, cada caso é um caso, cada carro é um carro, então você sempre tem que treinar e claro, nunca treinar no carro de cliente, porque carro de cliente não foi feito para fazer treinamento. Você tem que pegar o carro, ou o seu carro ou um carro de algum parente seu, amigo, que saiba que você está aprendendo, né, e aceite, né, que você faça esse treinamento aí, digamos assim, no carro da pessoa, né? Então a prática nunca vai ser demais. Toda vez que você polir, você vai aprender algo novo, você vai conseguir criar setups diferentes, você vai criar habilidades diferentes, até mesmo você vai, com o tempo, você vai conseguir fazer um polimento mais rápido. Então, bom, sem mais delongas, eu vou mostrar agora para vocês o carro que está aqui. Vocês viram agora no começo a filmagem, o carro está bem riscado, marcas de lavagens, né? De lavagens incorretas no caso, né? Lavagem, aqueles famosos hologramas. O carro às vezes vem já da concessionária desse jeito, então isso também acaba atrapalhando no brilho do carro, retém calor, tudo mais. Bom, eu vou falar isso mais para frente no vídeo. Então eu quero mais uma vez que vocês entendam que esse vídeo, ele não é um curso de polimento, muito menos, eu vou falar tudo sobre o polimento e você vai sair daqui um polidor. Eu vou te passar, assim, o principal conceito, né, do polimento, como manusear a máquina corretamente, né, para você também que não trabalha com isso, para você que só gosta de assistir os vídeos, enfim, para saber como funcionam os processos, para você não ser passado para trás, digamos assim. Alguém fazer um serviço incorreto no seu carro e você tá ligado que o serviço foi feito de forma incorreta e depois poder cobrar essa pessoa, né, esse prestador de serviço. Então é isso, galera, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então, primeira coisa, tá vendo aqui que a gente colocou esse papel aqui, a gente deu essa isolada, para quê? Para que a poeira do polimento não entre tudo aqui, ó, para dentro, porque depois fica muito ruim para tirar, tá? Então vamos lá. Como é que funciona o polimento e para que serve o polimento? O polimento, ele é feito, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. O polimento foi feito justamente para isso, para corrigir esses problemas aqui. Aqui, isso. É que é ruim, na câmera vê o contrário, ó. É para frente. Bom, aqui, ó. Para corrigir justamente esses problemas aqui. O que são esses problemas? São marcas de lavagens, tá? Às vezes é o que eu falo, às vezes não é nem porque o lugar é ruim. Então aquele lugar onde eu levo ali é ruim. Não, é simplesmente por falta de conhecimento, né? Tudo na vida, a gente vem evoluindo. E a lavagem de carro, digamos assim, muitas pessoas ainda não perceberam que muita coisa evoluiu. Então muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade fechada, de que lavar carro é só lavar o carro, pegar um detergente de cozinha mesmo, lavar com uma esponja, um pedaço de colchão e tá tudo certo. Quando na verdade não tá certo, não tem nada certo, porque acaba acontecendo isso aqui. Em posto de gasolina, principalmente, a maioria dos casos, né? Eles utilizam aqueles panos de chão para secar o carro e aqueles panos são extremamente agressivos à pintura e aí acaba fazendo o que? Essas marcas aqui. Então, o que deve ser feito? Em primeiro lugar, para evitar isso aqui, principalmente se seu carro for novo ou se seu carro passou por um processo de polimento, sempre lavar com shampoo não agressivo,
com luvas de microfibra. Na hora da secagem, secar com pano apropriado para secagem. Existem panos de borracha, existem panos de microfibra também, só que tem absorção muito melhor. E também você, na hora de secar, você lavar o carro bem para estar certo que esteja isento de sujeira, para na hora que você passar o pano não ter atrito e acontecer isso aqui, ó. Entendeu? Então, peraí que tem alguém ligando. Pronto, bem no meio do vídeo. Então isso é um dos principais motivos para se polir um carro, né? Essas marcas aqui. Essas marcas também, ela retém calor, tá? Ó, a pintura do carro, ela foi feita para quê? Ela foi feita de uma forma, ela foi desenvolvida, né, pela fábrica, de uma forma que a luz do sol bata, penetre aqui na lataria aqui, né? Bata e reflita, certo? Isso, estamos falando de uma pintura zerada. Então ela bate e reflete. E isso é o que dá aquele brilho intenso, enfim, que a gente vê. Quando tem esses hologramas aqui, o calor, aliás, a luz do sol, ela bate e ela se dispersa. Ela não consegue sair. Ela se dispersa nesses hologramas, nesses riscos, fazendo com que o carro obtenha mais calor, né? E nisso, obtendo mais calor, acaba diminuindo a vida útil, né, da pintura. Então aí pode ocasionar o que? Aquelas pintura queimada do carro, né, desgaste, né, da pintura, enfim, manchas, essas coisas. Então mais um motivo para você se preocupar quando tem esse tipo de risco aqui. Ah, é de uma hora da noite pro dia? Não, não é da noite pro dia, óbvio. Mas conforme o tempo, seu carro vai se desgastando, enfim, e isso faz com que desvalorize o valor. Ai, que burro, dá zero para ele. Do seu carro. Na hora de uma possível venda, você acaba perdendo muito valor em questão da estética também. Então, isso é mais um motivo, tá? Então, conceito do polimento. Para que serve o polimento? Para remover riscos, né? Imperfeições, igual esse aqui. Fechou? Então, lavagens incorretas, patas de unhas, né, de cachorro. Às vezes você tem cachorro em casa e ele pula em cima do carro de alegria quando te vê e aí acaba riscando o carro todo. Gato, cara, enfim, várias coisas, riscos que não sejam profundos, o polimento consegue tirar. Quando a gente fala risco profundo, como é que você vai saber que não dá para tirar um risco? É muito simples. Você vai passar a unha em cima do risco. Vai passar a unha. Se você sentir que a sua unha entra no risco, ela trava, ela vai travar no risco, esquece, não tem jeito, polimento não tira. Por quê? Porque ela já entrou, ela já penetrou na lata do carro. Isso é, ela tirou ali a tinta, então, tirou tinta, verniz, enfim, já está na lataria, então não tem mais jeito. Outra coisa, vamos passar agora para a parte do polimento, para iniciar o polimento. Uma coisa que muitas pessoas não fazem, tá? Muitos locais não fazem, e é uma coisa que você deve se atentar e você deve se perguntar, você como cliente, e você que assiste a gente, que faz esse tipo de serviço, você tem que fazer isso, senão você vai estar fazendo o trabalho totalmente errado. A primeira coisa que você deve fazer antes de fazer um polimento é fazer uma lavagem com descontaminação de pintura, que é o que? Lavar o carro e depois passar no carro todinho aquela famosa clay bar, aquela massinha. Já fiz vídeo sobre isso, depois eu posso fazer outro mais explicativo se vocês quiserem. Você vai descontaminar toda a pintura. Por quê? No carro ele sempre vai ter a contaminação que a gente não consegue ver a olho nu. Por mais que o carro pareça que esteja limpo, o carro, você passar a mão nele, você vai sentir o carro meio poroso, vai sentir ele áspero. Isso aí é a contaminação da poluição que tem no ar, que existe no ar, né? Então, o escapamento do carro, ele emite o que? Monóxido de carbono, isso aí e N coisas, né, que está presente no nosso ar, fora o asfalto, o piche, né, que sai, enfim, cara, muita coisa, tudo isso vai grudando na lataria e vai deixando o carro áspero. É igual a nossa pele, a gente não vê, mas quando a gente sai na rua, toda aquela sujeira, poeira da rua que está dispersa no ar, a nossa pele acaba ficando oleosa e tal, e aí você tem que
tomar banho, lavar o rosto, enfim, o seu corpo, e você sente até melhor. Quando você toma banho, você se sente melhor, que é o quê? Porque você tirou toda aquela oleosidade, aquela sujeira, né? E do carro é a mesma coisa. Então, lavar, descontaminar. Muitas pessoas não sabem disso. Eles acham que o cliente às vezes acha que polir é chegar, botar a máquina aqui e passar a máquina. Não, então o primeiro processo é lavar e descontaminar. Isso já vai te gerar algum tempo. Próxima etapa aqui, ó. Isolar o carro. Aqui, como só o capô, eu só coloquei aqui. Mas o certo é, em todas as beiradas, borrachas, plásticos, vocês colocarem aquelas fitas de isolamento. Então você vai isolar o carro para quê? Para que a poeira do polimento, aquela poeira que sobe do polimento, não ir para dentro dessas borrachas. Sem querer você passar uma máquina num plástico, numa borracha, não deixar esbranquiçado. Meu, eu pego muito caso aqui da pessoa polir em oficina e tal, que o cara não envelopa o carro, né? E aí fica todo ferrado, todo zoado, então você depois tem um retrabalho. Então para que isso não aconteça, você consiga fazer um polimento correto, direito, que a pessoa vai gostar. Lavou, descontaminou, o próximo processo é isolar o carro todo, beleza? Então vamos lá, recapitulando, porque chegou gente aqui e interrompeu o vídeo. Paramos aonde? Paramos na parte de maquinário. Então lavou, descontaminou, envelopou, 3 processos já. Então vocês já viram que aí começa, né, o trabalho. Então, mais uma coisa que vocês têm que falar para os seus clientes, você tem que explicar tudo isso, entendeu? Para ele saber que o negócio realmente dá trabalho, não é só colocar a máquina aqui e boa. A gente tinha falado sobre verniz, né? Então temos aqui um verniz médio. Então o ideal, galera, mais uma vez, não sou dono da verdade, vocês vão aprender com vocês mesmos cada dia que passa, enfim. Mas assim, o ideal é que você nunca entre com muita agressividade, porque às vezes não é necessário. Então é sempre do mais baixo, da menos agressão, e aí você vai subindo. Então você vai achar o famoso setup. O que é setup? Setup é a combinação de boina, máquina e composto polidor. Isso você faz um setup. Então uma boina de refino com uma máquina rotorbital com um produto de corte. Bom, será que dá certo? Vamos ver. Vou começar com uma boina de refino. Por que eu vou começar com uma boina de refino? Porque ela é menos agressiva que uma boina de corte. E como esse verniz não é um verniz duro, então eu não preciso ter muita agressividade. E fora que os riscos desse carro você vê que é só marca de lavagem. Então também, cara, não é uma coisa que requer muito trabalho. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uma boina de refino, vou pegar uma máquina rotorbital e não uma máquina politriz. Qual que é a diferença entre uma máquina politriz e uma máquina rotorbital? A máquina rotorbital, ó, detalhe, vamos falar mais uma coisa aqui. Existem 2 tipos de rotorbital, que é a rotorbital livre e a rotorbital forçada, tá? Então, o que seria a rotorbital livre? Rotorbital livre é isso aqui, ó. Quando você gira com a mão, ó, e ela consegue girar sozinha. Forçado é quando você gira aqui o prato e ela não consegue fazer esse giro livre aqui, ó. Entendeu? O que isso influencia de uma coisa para outra? A agressividade, beleza? A agressividade. A rotorbital livre, que no caso é essa aqui, ela é menos agressiva que uma roto forçada. E outra coisa, a rotorbital, a diferença da rotorbital para politriz, que é aquela que a gente está acostumado a ver, principalmente em oficina, aquelas velhas e boa politriz, não que não se use, óbvio que usa, mas o poder de corte dela é muito maior, porque ela gira sobre o mesmo eixo, que é o que, ó, tá vendo aqui, ó, vamos lá, rotorbital, ó como é que ela gira, ó, será que dá pra ver? O prato dela, aqui, ó, ela gira assim, ó. Ela gira dessa forma. Ela não fica concentrada no mesmo lugar, ela não gira sobre o próprio eixo. Ela gira comendo um pouco da borda aqui assim, ó, de todos os cantos. Grossamente falando, antes que o pessoal venha
falar alguma besteira. Então, ela faz essa órbita dessa forma aqui, ó. Beleza? A politriz não, a politriz ela fica sobre o eixo, sobre o mesmo lugar. Então, o risco de uma pessoa que não é acostumada a polir, o risco da pessoa queimar uma pintura com uma politriz é muito mais fácil do que com uma rotorbital. Então, mais uma vez, a rotorbital ela é mais segura, porém a politriz, o poder de corte é muito maior. Quando a gente fala corte é o que? É a primeira etapa do polimento. Mais uma coisa para as pessoas que não sabem, o polimento ele tem 3 etapas, corte, refino e lustro. O corte vai ser a primeira etapa, a parte de maior agressão, é onde a gente vai tentar remover o máximo de risco possível. O refino vai ser quando a gente remove a marca da boina da primeira etapa. Então a gente vai refinar, né, aquela primeira etapa. E o lustro é só acabamento. Duas coisas também interessantes: rotorbital 21 mm, rotorbital 15 mm. Essa aqui é uma de 21. A de 21 mm ela tem um poder de agressão melhor, né? Um poder de corte melhor do que a de 15 mm. A de 15 mm ela não é tão forte como a de 21, porém o acabamento ela faz melhor. Deu para entender a complexidade dessa parte de polimento, que não é só botar a máquina aqui e já era, que o ideal é você ter mais de um equipamento para diversos tipos de situação. Então vamos lá, sempre do menor para o maior, né? Vamos tentar fazer o polimento dessa forma, vamos ver se resolve. Boina de refino, produto de corte, rotorbital. Vamos tentar ver se já melhora. Vocês viram aí no vídeo como é que tava. Uma coisa também que você tem que saber: por que muitos carros ficam, depois do polimento, fica muito marcada aqueles famoso polimento 3D? Porque a pessoa usa muita agressividade onde não deve, aquelas boinas de lã antiga, aqueles boina grandona com a politriz, inclina a máquina. Isso jamais deve se fazer, inclinar a máquina. Você nunca deve fazer isso, porque você vai estar criando valas no verniz. A máquina sempre tem que estar aqui, ó, chapada. Ela tem que estar chapada, beleza? A boina sempre tem que estar reta. Começa na velocidade baixa e vai aumentando. Outra coisa legal de se dizer, que eu não sei se muitas pessoas falam, é que quando você aumenta a velocidade, a agressividade é maior. Então, se você está vendo que o corte não está funcionando aqui, ó, você pode aumentar a velocidade, ó. Outra coisa interessante, ó, desliga a máquina sempre na peça. Outra coisa interessante, o polimento, como que o polimento tem que ser feito? Polir o capô todo, polir o carro todo? Não. Cara, polimento é trabalho de formiguinha. Polimento é um trabalho mais, digamos, técnico, né? Então você tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência, por isso você tem que cobrar bem também. E uma coisa legal é trabalhar em áreas pequenas, 1 por 1 no máximo. E você nunca fazer isso aqui, ó. Ó, você tem que fazer sempre o movimento de... Muitas pessoas vão zoar agora, os maliciosos, mas ó, movimento de cobrinha, beleza? Ó, isso aqui, ó, tal, e depois aqui, ó, tal, e depois tal de novo. Então você vai fazer umas 2, 3 passadas, vai remover com pano, vai ver como é que tá. Se não tiver bom, pau no gato de novo, faz de novo. Se não tiver bom, vamos tentar outro setup. Mas pelo que tá aparecendo aqui, tá dando certo. Vamos lá. Bom, galera, nessa parte o vídeo perdeu o áudio, corrompeu o áudio, não sei porquê.
eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu estava falando aqui nessa parte. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco chato, mas para não deixar vocês na mão eu vou postar assim mesmo. O que eu estava dizendo nessa parte é que é o seguinte, sempre quando você estiver trabalhando com a rotação alta, ó, repara, tá na rotação alta, quando você pensar em parar, você não simplesmente desliga a máquina, você vai diminuindo a velocidade, olha só, diminuindo, ó, diminuindo, porque você vai estar meio que já fazendo um refino. Então você vai diminuindo, até você ver que tá bom e para. Por que que você faz isso? Por que que você vai, você não vai desligar a máquina, você vai diminuir a velocidade? Porque quando você trabalha numa rotação alta, a boina, ela expande, ela aumenta. Então nisso que ela aumenta, que ela dilata, a boina ela dilata dessa forma, ela abre os poros e consequentemente o composto polidor ele acaba entrando nos poros da boina, tanto na de lã como na de espuma. Ele entra, ele penetra. Então você vai estar trabalhando esse composto polidor, ele não vai estar em rotação alta, ele não vai estar tanto em contato com a peça, que é isso que faz mais com que seja a fase de corte, né? Ele vai estar fazendo muita agressão. Quando você vai diminuindo a rotação, vai diminuindo, esses poros vão se fechando e vai expulsando todo aquele composto que está dentro da boina. Automaticamente você vai ter uma lubrificação maior. Esse produto que está ali penetrado na boina, ele vai sair de novo, vai ficar na superfície da boina e você vai meio que fazendo um refino, vai fazendo um acabamento. Então por isso é o ideal de você sempre quando você estiver terminando a parte do corte, você vai, rotação alta, vai diminuindo, que nisso vai ajudar a você já ir dando acabamento bom na peça. Isso serve tanto para boina de lã como para boina de espuma, beleza? Então façam isso, vocês vão ver que vai dar super certo. Bom, depois que você fez todo esse processo, você vai pegar uma microfibra sempre limpa e seca. Você vai dobrar as pontas assim para as bordas não pegar na lataria e arranhar, vai dobrar ela dessa forma e a parte que não é felposa você vai tirar todo o excesso. Vai remover todo o excesso, tá? E o lado que é o lado felposo, a mesma coisa, você dobra as linhas para dentro e dá o acabamento. Repara que aqui no canto ainda está com um pouco de holograma, mas a gente, no caso, não cortou muito naquele canto ali. Mas tá tranquilo, vai dar certo do mesmo jeito. Aqui eu só tô mostrando que só com a etapa com a boina de refino, um produto de corte, uma rota orbital, a gente conseguiu ter um resultado muito bom nesse carro. Repara na luz aqui, ó. Tá vendo? Nesse canto, ó, onde a luz está apontada, a gente não vê mais aquelas marcas, aqueles hologramas, né, que foi o cantinho que a gente fez. Já desse lado, ó, olha só a marca grotesca ainda, a marca circular, e aonde a gente fez o trabalho aqui, ó, no canto, não tem mais nada. Então vocês viram que com pouca agressão a gente conseguiu fazer o negócio legal. Outra coisa que eu digo aqui também é que você não vai aprender só vendo esse vídeo ou qualquer outro vídeo no YouTube. Você tem que treinar. Então treina bastante. Assiste esses vídeos para você sempre pegar dicas de procedimentos, eu falo, né? Eu falo sobre procedimentos, forma correta, equipamento, essas coisas. Você tendo essa noção, você consegue resolver o seu problema. E, claro, trabalhando na prática, sempre trabalhando. Não adianta você ver vídeo, achar que já está formado, que está 100%, sendo que você não treina. Então, o único e melhor coisa que você tem que fazer é treinar. Então você vai ter que comprar equipamento, você vai ter que investir em produto, vai ter que investir seu tempo para ter os resultados como esse aqui. Fechou? Segue a gente no Instagram, segue a gente também no YouTube, aqui no YouTube, que a gente vai postar mais vídeos como esse. E é isso aí. Desculpem por esse final, porque infelizmente não sei o que ocorreu, algum problema no som do celular que estava filmando, mas eu acho que deu para entender até aqui, beleza? Aí de final eu estava mais
só falando, só complementando, não era mais nada técnico, fechou? Então segue a gente no Instagram, @deixaaqui, e aqui também no YouTube, se inscreve, compartilha com os amigos, ajuda a gente aí a crescer e mandar a informação para mais e mais pessoas, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis!